Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta com os nossos encontros online Educar Hoje. E nesse mês estamos discutindo a questão da exclusão em sala de aula e do bullying, como lidar com isso, né? Porque é um assunto muito em voga, muito tratado, muito discutido hoje em dia, e acho importante nós darmos aqui alguns contornos, né? Eu acho que todo mundo aqui, eu pelo menos, sofri bullying, né? Todo mundo sofreu bullying. Que não era chamado de bullying, né? Não é. Eu chamava de gozação, sei lá, como é que você chamava? Zoeira. Zoeira, Você é um pouco mais novo. Eu também, viu? Outra gente. A minha geração era gozação. Brincadeiras à parte, mas eu acho que essa é uma questão fundamental que já vi muitos educadores dizerem assim, mas antigamente isso não tinha, né? Não tinha nesse sentido e tal. Mas o negócio é o seguinte, sempre há a relação de conflito entre indivíduo e grupo, ela é meio que natural, ela faz parte da relação. Essa é uma situação principalmente de grupos que vivem todos os dias juntos, né? Com características diferentes e na verdade que vão se desenvolvendo e vão aparecendo características daqui e dali. Então, primeiro que eu acho que esse é um processo que acontece e acontece da relação mesmo. Sim, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com isso, não é assim dizer que acontece. Eu acho que antigamente não havia um olhar para isso, né? As crianças viviam mais na delas, né? E se resolviam entre si próprias, né? Às vezes na porrada com os meninos, né? Ou a menina, por exemplo, saía fora e ia chorar, que era o meu caso, porque eu sofri bastante bullying. Eu ia ficar, às vezes, ficava recreios na biblioteca lendo, né? Porque aqui ficava, me isolava. E porque os adultos, eles não se preocupavam muito com isso. Hoje há uma discussão sobre esse assunto. Né? O que eu quis dizer porque aqui, também tem o seguinte, tem casos, por exemplo, eu já li vários casos graves de pessoas que se suicidam, claro, né, por conta disso. Né? A questão, eu acho que você não pode também se escandalizar, né? Eu acho que o que tem acontecido muitas vezes é o pessoal, nossa, se escandaliza. Acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem deixar pra lá, porque não é o caso, a gente tem que educar, e nem também fazer disso um escândalo. Né? E essa naturalidade que eu acho que você tem que entender, né? Eu sempre gosto de falar um caso concreto, assim, né? Estava lembrando de um caso específico da minha história. Então lá, quando eu estava na quinta série, mudou, né, de horário, porque até a quarta série era um horário, depois da quinta série, aí você sempre, na quinta série você é o menor de um monte de outros jovens que são todos maiores que você, né, nas outras séries e tal. E no primeiro dia eu errei a minha sala, tinha uma lista, assim, e eu olhei, o meu nome na verdade era da outra turma, que eu conhecia aqueles alunos, e eu fui na outra sala, não sei por que eu fiz isso, mas eu fui. E eu me senti muito mal, falei, putz, me colocaram numa sala que eu não conheço ninguém. Então, essa foi a minha primeira reação. E aí eu fiquei, acho que uma semana ainda nessa sala, até que, obviamente, deslindaram o nó lá e eu voltei para a sala anterior. Mas nessa sala nova que eu estava, obviamente ninguém me conhecia, e aí começou a rolar um bullying já nos primeiros dias e tal. E, assim, num recreio, não me lembro exatamente a situação, mas um dos meninos me deu uma porrada, eu caí no chão e o cara cuspiu na minha cara. Foi uma coisa, assim, bem bacana. Aí tudo bem, passou isso, eu fiquei, né, mal e tal, assim, mas a minha família sempre foi sempre teve uma conversa muito aberta, muito franca. Então eu levei isso pra família, minha mãe me acolheu e tal. No ano seguinte, esse cara que me bateu e cuspiu na minha cara, ele quebrou a perna num atropelamento em frente à escola, uma fratura exposta, e ele ficou, acho que 2, 3 meses, fez uma cirurgia e ficou em casa. E ele, na sexta série, ele estava na minha sala, por um remanejamento qualquer lá, ele estava na minha sala. A minha mãe, conhecia a mãe dele e tal, e aí ela me fez, e no começo era uma coisa que eu não gostava, mas depois... ir na casa dele todo dia levar tarefa. Da aula. E aí, assim, obviamente ele me conheceu de outra forma e eu conheci ele de outra forma, num outro contexto. Depois esse cara saiu da escola e tal, depois eu vim a saber que ele tinha vários problemas, o pai dele era alcoólatra,
Assim, obviamente aquele comportamento agressivo dele tinha uma explicação, Sim. mas a minha mãe em nenhum momento contou isso pra mim naquela hora, porque eu não tinha condição de compreender toda essa dimensão naquele momento. Então, assim, obviamente que existem saídas para essas situações. Essas saídas não são, às vezes, simples, e os adultos que estão envolvidos precisam ter sensibilidade e disponibilidade para conseguir mediar essas coisas, e é realmente caso a caso, porque eu acho que tem particularidades e tal. Não é uma coisa, assim, tem uma metodologia para resolver bullying. Não, é uma mediação. Mas uma mediação sempre é uma coisa fina, né? Essa sua narrativa me fez lembrar de um caso também que eu vivi. Quer dizer, eu enfrentei um bullying extremo quando eu morei 2 vezes na Alemanha, né? Primeiro eu tinha 9 anos de idade, fui na escola alemã, e depois eu tinha 15, né? E também estive na escola alemã. E lá era um bullying racista, né? Era racismo mesmo, era xenofobia, etc. E nesse aspecto, e foi diferente depois, quando eu voltei da Alemanha, eu sofri bullying, porque como eu tinha vivido na Alemanha, tal, estava empreendendo, então eu falava naturalmente, eu vivi tal, eu fiz tal coisa, e as crianças achavam que eu estava me esnobando, né? Porque para mim era natural falar da Alemanha, eu tinha vontade de ir lá, eu falava das coisas, e as crianças, então, e aí foi. Esta foi pior do que quando na Alemanha eu reagia de maneira agressiva, assim, mas não fisicamente. Eu falava, não sei o que, você, não sei o que. Então, por exemplo, contar um caso aqui que é engraçado. Tinha um menino que ele todo dia, isso já na segunda vez quando eu tinha 15 anos de idade, ele todos os dias ele trazia a reportagem das minhas crianças faveladas no Brasil, crianças não sei o que, dizer que o Brasil era um país subdesenvolvido e tal. E eu chegava e respondia, mas no Brasil nós não mandamos 6 milhões de judeus para o campo de concentração, eu já né? Respondia, era a briga desse nível, né? Nossa. Porque assim, eu acho que essa experiência me constituiu para enfrentar, para brigar, etc. Mas eu me lembro da mediação da professora, porque tinha uma mestra de classe, né? Então ela veio conversar comigo e com ele e tal, e nos colocou para sentarmos um do lado do outro, né? E aí dava tarefas para a gente fazer juntos, etc e tal, etc. Porque, na verdade, depois hoje eu entendo... Bom, a mãe do Maurício fez a mesma coisa. Exatamente. Hoje eu entendo que o problema dele era a competição, né? Porque ele era o melhor aluno da classe. E eu entrei lá e me tornei também a melhor aluna. Imagina uma brasileira sendo o melhor aluno diante de um alemão. Ele não suportava isso, né? Então, quer dizer, tem todas essas circunstâncias que precisam... Os dois casos são sempre situações complexas, né? Porque o primeiro, no caso que o Maurício citou, e eu, olhando isso como professor, eu já vi vários casos acontecerem, e por isso que eles são muito específicos, e por isso que o olhar do professor tem que ser muito sensível, porque é para aquele caso especificamente, cada um guarda a sua característica, não tem um método, também concordo com isso. Mas você veja, provavelmente o que acontece? O Maurício, o menino devia ser o chefe da sala, o Maurício entrando de fora, o que ele falou? Pô, esse cara pode se tornar um potencial, ele não te conhecia, vou lá e já bato nele no primeiro dia, porque isso me garante. Eu me defino. E isso me garante enquanto definidor da sala e do grupo, sou o chefe desse grupo. No caso da Dora, a mesma coisa, o menino ali, líder da sala, entrou uma brasileira, mais inteligente do que ele, se sentiu profundamente diminuído. Então reage de maneira violenta, que é um pouco a característica do ser humano de reação, grupo, né? E de grupo, né? Então veja, por isso é que eu acho que e eu também venci vários casos, né? E às vezes apanhei, às vezes batia, às vezes era sempre assim que se resolvia, mas de qualquer maneira você tem que ter a sensibilidade, e eu acho o seguinte, o educador, eu tenho visto muitas vezes, porque o problema nem sempre só está no grupo e não está no indivíduo, ou não só está no indivíduo e não está no grupo. Eu acho que o problema está na interação, geralmente está na interação. Então tem que ter uma sensibilidade para perceber o que acontece ali naquele momento. E eu não acho também que o educador já tem que ir rapidamente punindo
Ninguém. Né? Por mim nunca. Por mim nunca, mas de qualquer forma, às vezes esses casos são justificáveis, né? Mais justificáveis aos olhos de todos de punição. Não tem que punir, tem que observar e tem que descobrir caminhos de intermediar, sem querer resolver, tanto para um lado quanto para o outro, o problema, porque senão você não ensina. Porque nos dois casos que foram narrados aqui, os dois mestres procuraram de uma maneira que vocês solucionassem, sentam para um lado do outro e vão resolver. Eles criaram oportunidades para que os dois indivíduos ali envolvidos se resolvessem. Então você ensina aquele que está excluído e aquele que é excluído a, de um lado, um desenvolver a força e o outro, né, se aceitar o outro e aceitar a situação, de maneira em que você resolva. Mas sempre com sensibilidade, e nunca fazendo pelo outro o que o outro tem que fazer. Para mim essa é sempre uma premissa muito importante. Então, a escola tradicional, ela também, quando padroniza tudo, que todo mundo tem que ser igual, vestir o mesmo uniforme, fazer todas as coisas do mesmo jeito, ao mesmo tempo, e também a sociedade de massa também, ela é muito uniformizante, também não dá espaço para o diferente, né? E aí que também surge o bullying. Então também é um contexto social, cultural, escolar, que favorece esse tipo de coisa. Se nós tivéssemos uma escola em que cada um tivesse mais a sua individualidade à mostra e tivesse maior interação de liberdade, as diferenças seriam mais respeitadas, né? Mas não é assim, né? Eu, por exemplo, eu até hoje me lembro de uma cena, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que li muito, desde criança, gostava de ler e tal, e o pessoal pegava no meu pé, porque isso daí depois já era no Brasil mais tarde, na 7ª, 8ª série, sei lá, 7ª série, 6ª, nem sei. Mas enfim, que na aula de português eu falei uma palavra, porque isso aí é restrito. E todo mundo olhou pra mim, essa palavra restrito, o que é isso? Você tá... Quer dizer, o pessoal pega no seu pé até hoje por isso, né? Pega. Até hoje pega por isso. Isso aí não acabou, não. Mas enfim, pra mim era natural falar restrito, porque eu lia 24 horas por dia, então isso aqui também é natural. Mas aí o pessoal caiu de pau em cima. Então, quer dizer, é porque você não tem um espaço para o diferente e você não cultiva dentro da escola essa coisa. Valorizar o talento de cada um e o outro não se sentir diminuído porque o outro tem tal talento, porque ele também tem o dele que é valorizado. Agora, existe um aspecto também que eu acho que é um pouco do indivíduo. Existem pessoas que têm mais facilidade em conviver em grupo, em lidar com o grupo. Sim. E tem pessoas que têm mais dificuldade de fazer isso. Quando essa dificuldade é muito acentuada, o grupo também rechaça, o grupo recusa, o grupo vai em cima, né? Eu já vi vários casos de alunos que sofrem uma espécie de bullying, mas que também não querem, que também não gostam de fazer um trabalho em grupo, também não querem conviver com o outro, também se fecham, que também não se abrem para o outro. Então, na verdade, por isso que eu acho que é um caso muito complexo, né? Às vezes a pessoa também quer ficar em si mesmada e o grupo rechaça isso, o grupo persegue isso, porque me parece que é uma tendência quase que instintiva de englobar todo mundo no grupo. E aí quando não consegue, persegue, rechaça. Então, por isso que é um caso de uma complexidade muito grande e sempre vai de uma sensibilidade enorme de quem está educando para resolver isso com sensibilidade. Educando sempre as duas partes. Eu acho que isso é verdade, porque o que acontece, também a gente não sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Quer dizer, até que ponto o diferente também se considera superior, se considera, tem aquele orgulho, né, de ser o diferente, e a massa não aceita o diferente, mas também, quer dizer, é por isso que a estrutura da educação já tem que pressupor essas diferenciações, ela já tem que abrir espaço para esse tipo de convivência com todos os tipos de personalidade. Agora, tem que se dizer o seguinte, a escola, até antes estava conversando com o Maurício de fazer o vídeo, a escola, ela também tem os seus limites. Ela também, infelizmente, ela não vai conseguir fazer tudo. Você, num caso como esse, tem que envolver outros elementos, né? Tem que envolver a família, tem que ter um diálogo maior com a família para entender o caso, como fazer, tem que envolver outras pessoas para ajudar a fazer isso. Também o professor na sala de aula também tem limites, não é tão simples assim, né? Sim. Eu acho que é interessante a escola entender que é preciso ajudar o aluno e os indivíduos a olhar para si mesmo e entender que eles têm essas questões e que cada um tem a sua peculiaridade, mas cada um tem uma questão e é preciso trabalhar essas questões, trabalhar as emoções, trabalhar a relação das emoções dele com
o convívio em grupo e tal. E esse exercício é possível fazer na escola, mas sem o apoio da família isso também fica limitado. Porque o então, diálogo, é uma parceria. o diálogo, a assembleia, a conversa entre todos, colocando questões é fundamental e a escola não faz. Isso a escola poderia fazer. Né? Aproxima mais, gerar momentos para que essa discussão aconteça e todo mundo se coloque. E também o tema nosso não é só bullying, né? Exclusão na escola. E o que acontece? Às vezes a questão da criança ou do aluno que é diferente é uma diferença constitucional, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um autismo, síndrome de Asperger, uma questão psiquiátrica ou uma questão física, uma deficiência, etc. Então esse diferente, ele não tem como ser diferente daquilo que ele é daquele jeito, né? E aí a escola tem muita dificuldade de absorver isto, porque a padronização geral é muito impositiva e as crianças, os alunos têm dificuldade de absorver, né? Então isso provoca um sofrimento muito grande. Ou a pessoa, por exemplo, a questão da homossexualidade, enfim, coisas que são constitucionalmente diferentes. Mas a escola tem que se abrir mais. A pessoa não vai mudar, né? Mas a escola tem que se abrir mais, porque, por exemplo, eu como professor vi isso, e minha filha viveu isso. Eu trabalhei numa escola em que toda a sala tinha um Down, toda a sala tinha... E as crianças naturalmente ajudavam, as crianças não faziam bullying, pelo contrário. As crianças ajudavam, criavam a menina, todo mundo até brigavam para querer ajudar quem ajudava mais a menina que tinha dificuldade. Então, se a escola também proporciona essa vivência de sempre ter alguém, de que as crianças criem um laço de solidariedade, que aprendam a conviver com os diferentes, já facilita muito a exclusão e o próprio bullying, né? Exatamente, exatamente. Mas agora você falou quem tem dificuldade, né? É muito mais fácil, por exemplo, acolher o síndrome de Down do que um Asperger, né? Muito mais, porque acontece que o Asperger ele é isolacionista, ele vai às vezes se parecer prepotente, etc, dentro da sua... agora o Down não, o Down é amoroso, mas você tem que trabalhar a sala também. Exatamente. Você tem que discutir, essas coisas não são, você joga a criança lá, você tem que preparar, você tem que discutir, você tem que ensinar o outro também como acolher, a hora de acolher, a hora de respeitar. Exato. Quer dizer, esses valores a escola tem trabalhado muito pouco. Por isso que chega nessas coisas que são terríveis às vezes e que aí não tem mais o que fazer, ou é mais difícil de ajudar. Exatamente. Bom, a gente gostaria também de ouvir vocês sobre as experiências que vocês têm como pais, como filhos, como estudantes, como educadores, dessa questão do bullying, e vamos discutir essa temática importante que precisa ser encarada, como o Alessandro disse, sem escândalo, com naturalidade, que faz parte dos conflitos naturais do ser humano, mas tem que ser observada num processo pedagógico educativo.